Pessoal, tudo bem? Olha, então, para a aula de hoje, né? Tô gravando a aula daqui de casa, ok? Porque essa aula de hoje eu preciso mostrar imagens para vocês, né? Se eu gravasse lá no colégio, eu não teria é, essa possibilidade, eu teria só o quadro como ferramenta, ok? Então, acompanhem aqui. Estruturas da Terra. Né? Não, tudo bem, nós já tivemos uma aula sobre isso. Né? Se você não assistiu, você tem que assistir primeiro a aula de estruturas internas da Terra para depois você vir assistir essa aula aqui, senão não tem como você compreender. Dá para compreender a aula, mas não o processo, ok? Não o todo. Né? Então, eu tenho estruturas internas da Terra aqui, como já foi falado, o núcleo interno, o núcleo externo. Aqui, olha só, nós temos o manto inferior e o superior, ok? Esses mantos aqui correspondem à chamada astenosfera. Essas setas aqui representam o movimento desses mantos, que eles são compostos por magma, que nada mais é do que rocha derretida. Esses magmas se movimentam de acordo com, né, a variação de temperaturas que eles sofrem aqui no manto, ok? Variando de 600 graus Celsius até 2.500 graus Celsius. Bom, o que acontece com essa circulação magmática, que é chamada de correntes de convecções? Elas são tão intensas e tão fortes, okay, capazes de mover blocos enormes de rochas, camadas espessas de blocos enormes de rochas, que envolve todo o planeta Terra, que é a chamada litosfera. Essa litosfera ela é descontínua, porque cada bloco de rocha, ó, aqui um bloco, por exemplo, cada bloco dessa rocha corresponde a uma placa tectônica. Ok? Então, olha só, nós temos várias placas tectônicas no mundo inteiro, placa euroasiática, placa africana, sul-americana, de Nazca, placa do Pacífico, norte-americana, de Cocos, do Caribe, são várias placas. E como nós já havíamos trabalhado nas aulas anteriores, nós sabemos que essas placas elas têm dois movimentos, né? Elas podem, dois movimentos principais, na verdade, né? Elas podem tanto ir para lados opostos, chamados de divergente, ou se chocarem, né, frontalmente, chamado de convergência, sendo que, na maior parte dos casos, uma placa tectônica, no caso a mais pesada, passa por baixo da mais leve, empurrando, pressionando a mais leve, criando aqui os territórios, né, as montanhas, tá? Cadeias de montanhas. É assim na Cordilheira do Himalaia, nos Andes, nas Montanhas Rochosas. Nós temos um terceiro movimento aqui, que é a falha transformante, ou limite transformante. Bem que quando essas placas elas se chocam lateralmente, uma está vindo aqui e outra está vindo, né, nessa direção aqui. Ok, beleza. Qual é o objetivo da aula de hoje? É mostrar para vocês isso aqui, ó. Os terremotos. Como é que se formam então os terremotos? Então nós vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Olha só, essas placas tectônicas, ao se chocarem, eu vou ter um atrito. Ok? Então estou tendo o quê? A área de atrito aqui. No limite transformante, também estou tendo um atrito. Ok? Agora, lá no divergente, não. No divergente não tem atrito, porque estão indo em direções opostas. Tudo bem. Esse atrito, o que vai ocasionar na superfície terrestre? Tremores de terra. São chamados terremotos. Né? Olha só, são chamados terremotos. Então, aqui eu tenho um exemplo clássico de duas placas tectônicas se chocando frontalmente. Então essa está vindo aqui, acompanha o mouse, né? Essa está vindo nessa outra direção, de frente. Ok? Então aqui está acontecendo uma área de convergência, né? Porque ambas estão se chocando. O ponto exato na qual elas entram em atrito vai ser o ponto de maior intensidade dessa vibração. Okay? O ponto de maior intensidade do choque entre essas duas placas, que nós chamamos de hipocentro. Esse ponto de maior intensidade do atrito entre elas, obviamente, vai estar lá no interior da Terra, lá onde elas estão. Ok? Então, onde foi gerado o choque? Lá chamamos de hipocentro. Aonde que é o hipocentro aqui? Olha só, onde meu mouse está aqui. Né? Essa parte vermelha aqui, mostrando que aqui foi o choque. Através do choque, do atrito, vai gerar o quê? Ondas de vibração. Ó, vai gerar ondas de vibração, né, que vão se espalhar, né, que vão caminhando pelo espaço, se propagando pelo espaço. Ok?
ok? Obviamente que a hora que ela chegar aqui na superfície, a intensidade vai ser menor do que a que foi gerada aqui. Como se fosse uma pedrinha e você joga no lago. Você joga uma pedra no lago, aonde aquela pedra bater no lago vai ser o ponto de maior intensidade. Ok? E se vocês observarem no lago, nós vamos ter o quê? Vão criar ondinhas, pequenas ondas ali no lago que ela vai se afastar da onde foi o ponto de maior impacto, que foi o atrito da pedra. Ok? Aqui é a mesma coisa. Tá? Então aqui nós temos o mesmo processo. O ponto de maior choque foi aqui, e essas ondas elas vão se propagar pelo espaço até chegar à superfície. A hora que ela chegar na superfície, o ponto que estiver na superfície bem abaixo, bem abaixo, né, do hipocentro, nós vamos chamar de epicentro. E vai ser o ponto da superfície que eu vou sentir a maior intensidade de vibração. Ou seja, vai ser o terremoto, né, de maior magnitude, bem abaixo do hipocentro. Então o hipocentro é o choque lá no interior da Terra. O ponto acima do hipocentro, já na superfície terrestre, que foi sentido a vibração, que vai ser consequentemente o ponto de maior intensidade desse tremor, nós vamos chamar de epicentro. Ok? Se for, então, aqui no caso no continente, nós chamamos de terremoto. Tá? Se for aqui, nessa ilustração, ele está representando, né, um choque de duas placas tectônicas que está acontecendo abaixo do oceano. Então nós chamamos de, algumas pessoas chamam de maremotos, tá bom? Esse tremor de terra, né, esse tremor de terra aqui, ele fará com que as ondas, elas ultrapassem, tá, a parte, né, espessa, ok, de terra, ok, de rocha, chegando até a água. Entendeu? Então, quando chegar na água, essa água ela também vai sofrer com as vibrações que estão sendo emitidas, né, devido ao choque das placas tectônicas. A hora que chegar nessa água, a vibração vai ser tão intensa, capaz de causar grandes ondas enormes, chamadas de tsunamis. Tá? Tsunami, então, são ondas enormes, okay, que causam, né, quando elas adentram, elas caminham do interior do oceano até as áreas continentais, tá? Seguindo o fluxo natural das ondas, né? E se alguma cidade, né, for atingida por tsunami, os prejuízos, né, sociais, econômicos, vidas perdidas é enormes, ok? Nós tivemos uma das últimas grandes tsunamis que nós tivemos foi no Japão, em Fukushima, 2011, tá? Até teve vários desastres, okay, ambientais, sociais, enfim. Tudo bem? Bom, aqui só para ilustrar algumas imagens aqui para vocês, tá? Olha só do que o terremoto pode causar, né? Aqui no caso é falhamento. Se a gente observar, uma seta está vindo para cá, a outra para cá, né? Então, essa aqui é aquele choque de placas tectônicas por falhamento, ok? Aqui foi um grande terremoto que nós tivemos em São Francisco, na Califórnia. Tá? Inclusive, essa falha aqui, olha só, né? Nós chamamos de falha de San Andreas, ok? Falha de San Andreas, que fica na Califórnia. Olha só, né? Então, essa imagem. Ok? Duas imagens aqui do que um tremor que acontece num choque de placas tectônicas, um atrito de placas tectônicas que ocorrem lá no interior da Terra, o que elas podem ocasionar na superfície. Isso aqui, no caso, desconfigurou toda a superfície, né? Mas se tivesse prédios aqui ou qualquer outro tipo de edificações poderia vir abaixo, vidas poderiam ser perdidas, enfim. Tudo bem? Bom, então essa é a aula de hoje sobre terremotos, como acontecem os terremotos, né? E as suas consequências também. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês.